Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2020. Apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Mauro. Sr. Mauro, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir. Eu agradecendo a atenção e a participação de todos os senhores e senhoras, sigo comentando da nossa satisfação de poder repartir com os senhores o momento que estamos vivendo, o desempenho da companhia e as perspectivas de curto e médio prazo. Bom, começaria destacando, nós enviamos aos senhores uma apresentação que eu sigo comentando, e para aqueles que tiverem essa apresentação facilita um pouco a performance. Bom, mas o primeiro ponto a comentar seria falarmos um pouco dos diferenciais competitivos da PBG, da Portobello, como marca-mãe que os senhores conhecem. Poderíamos falar de produto, poderíamos falar da marca, que são bastante conhecidos dos senhores, mas eu destacaria os mais novos diferenciais competitivos da companhia, logística e multicanal, que à medida que a empresa evoluiu, cresceu e ocupou espaço em mercado e desenvolveu novos canais, teve que gradativamente se capacitar, seja na logística para atender diferentes canais de distribuição, seja no desenvolvimento de canais diferenciados, e aí eu comentaria em particular a Portobello Shop, que é a nossa rede de quase 150 lojas, a maior parte delas franqueadas, mas também 10% dessas lojas já são operações próprias, e destacaria também a nossa atuação como distribuição no mercado americano. Esses dois novos canais incorporados ao longo da história da companhia reforçaram os diferenciais existentes de marca e produto e desenvolveram a logística. E, finalmente, destacaria o diferencial confiabilidade das relações, que acho que até bastante do objeto da apresentação de hoje, com muita serenidade, equilíbrio e com transparência, queremos demonstrar a evolução da governança da companhia, do avanço que ela teve, seja como profissionalização, seja como estruturação de capital, base acionária e atendimento ao mercado, e, à medida do possível, vamos tentar esclarecer, não só colocando a performance do primeiro trimestre, mas desenhando também de que forma a empresa está estruturada para enfrentar esse momento de curto prazo, sem dúvida mais desafiador, mas também numa visão de médio e longo prazo. Avançaria ainda um pouquinho mais, comentando aos senhores da estrutura organizacional da Portobello. Ela tem uma estrutura clássica, onde eu atuo como presidente executivo desde o final do ano passado. Nós temos também um corpo de diretores corporativos, capitaneados aqui pelo Ronei Gomes, nosso novo vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, que vai participar e dividir comigo essa apresentação. E destacaria também a estrutura da unidade de negócio, que foi uma estrutura montada a partir do ano passado, que segmentou os canais, negócios, atividades e marcas da companhia em 4 grandes unidades de negócio. A primeira, que eu chamaria aqui no quadro, comandada pelo Luciano Barbosa, é a unidade de varejo da companhia, que nós intitulamos Portobello Shop, que gerencia, comanda e trata da expansão dessa rede de lojas que há pouco comentei. Me referiria também a Luiz Felipe Brito, que comanda a unidade de negócios dos Estados Unidos, a chamada Portobello América, o Diógenes, que é o nosso diretor-geral da unidade do Nordeste brasileiro, da marca Pointer, uma unidade distinta da unidade Portobello aqui do Sul, que atende o mercado predominantemente do Nordeste e Norte do Brasil, de Salvador a Belém, é a área foco de atuação dessa unidade, que também promove exportações, aproximadamente 15% dos negócios da Pointer, dessa unidade de negócio independente, já atende mercado externo.
E, finalmente, o João Oliveira, que comanda a unidade mãe, de onde nasceu a nossa marca Porto Belo, que é a unidade de produção aqui em Santa Catarina, que atende a diferentes canais de distribuição, atende aos home centers. A Porto Belo não é uma empresa que tem uma distribuição muito espaçada, é uma distribuição mais concentrada. Boa parte dos nossos clientes multimarcas são home centers, sejam eles nacionais, sejam eles regionais. Atende também, primariamente, ao canal de exportação, onde a Porto Belo América é um dos seus inúmeros clientes, atende, na verdade, 58 países, hoje atuamos de forma direta, e também atende a grandes construtoras, a grandes projetos industriais. Nós temos uma gama de produtos que é voltado para esse segmento que ultrapassa, que vai além do segmento residencial. Então, para grandes projetos, existe um canal atendido por essa unidade. Então, o que nós iremos apresentar hoje como PBG é a síntese, a soma dessas 4 unidades de negócio. Falando um pouquinho mais do Ronei, que eu tenho a satisfação de compartilhar desta teleconferência, o Ronei, como está apresentado um sucinto currículo aqui a seguir, é um profissional natural aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, onde fica hoje a sede da PBG. Então, ele já é, como diríamos nós aqui, uma pessoa local, com conhecimento do mercado local, mas que durante a sua vasta carreira profissional, quase 30 anos, esteve fora aqui de Santa Catarina, atuando, seja no Brasil ou no exterior, liderando áreas de finanças, de controladoria, de grandes grupos multinacionais. E aí eu destacaria a Kraft Foods, Amanda Leite e na própria Souza Cruz em março, onde também teve atuação, como comentei antes, no Brasil e exterior. Depois o Ronei pode comentar um pouquinho mais para os senhores, mas, em linhas gerais, é um profissional que agrega bastante a Porto Belo nesse esforço de ampliar a governança, de ampliar a sua atuação e convívio com o mercado de capitais e o mercado financeiro de uma maneira estruturada, profissional e que, sem dúvida, reforça o time da Porto Belo. Bom, essa é a apresentação macro aqui da companhia hoje, como estrutura organizacional e como valores que compõem a companhia. Eu ainda trago mais um slide comentando para os senhores a estrutura acionária da empresa. Hoje nós temos uma empresa profissional onde 54% do capital acionário pertence ao acordo de acionista formado pelos principais acionistas privados, e outros 44% já é um free float, que compõe uma base de mais de 30 mil acionistas, de pequenos acionistas, médios acionistas, pequenos fundos. Então, uma base bastante interessante que foi ampliada ao longo desse esforço que já vemos desenvolvido de ampliar a governança e um bom relacionamento com os demais stakeholders da companhia. Temos também 1,8% do capital recém-adquirido numa operação de recompra aprovada pelo nosso Conselho de Administração no primeiro trimestre. Isso hoje remonta 2,8 milhões de ações, ou 1,8%. Temos ainda um saldo liberado para aquisição pelo nosso Conselho de Administração, que aí está colocado, mais um terço aproximadamente do que já foi adquirido, que no momento adequado será avaliado. Temos um ano para eventualmente concretizar essa ampliação, essa conclusão na recompra. Bom, feito esses esclarecimentos, acho que vale a pena a gente começar a entrar e comentar com os senhoras e senhores um pouco mais, e antes ainda de falarmos especificamente dos resultados divulgados na última segunda-feira, falarmos um pouquinho de como a empresa vem se estruturando social, financeira e operacionalmente para esse novo contexto da pandemia que tem atuado e comprometido e afetado as relações individuais, pessoais, sociais, comunitárias e, naturalmente, empresariais ao longo do mundo. E, mais recentemente, no Brasil, a partir, notadamente, do final do primeiro trimestre. Bom, decorrido esse período que já temos atuado e convivido e enfrentado a pandemia, nós desenvolvemos uma série de ações que nos pareceu importante compartilhar com os senhores. Começaria destacando a prioridade número 1, que foi e continua sendo, que é da garantia e da proteção aos colaboradores, clientes
e a comunidade nas quais nós atuamos no que tange aos quesitos de saúde, bem-estar e convivência segura para os stakeholders que conosco convivem, notadamente nas unidades fabris e nos escritórios. Já foi objeto na última teleconferência, nós já havíamos comentado um pouco a respeito, trouxe aqui um elenco de atividades que temos desenvolvido, a maior parte delas que também são desenvolvidas por empresas do mesmo porte da Porto Belo. Eu não me deteria em colocar todos os cuidados, seja de layout, seja de organização fabril, seja de turnos de trabalho, seja de home office, etc., que foram desenvolvidos e com bastante sucesso na companhia, que tem garantido uma continuidade da operação sem nenhuma solução de continuidade. Então isso tem sido bastante favorável, mas temos procurado atuar também indo além das próprias cercas, dos próprios escritórios onde atuamos, ou seja, indo mais próximos às nossas comunidades. Entendemos que esse não é um favor, isso é uma responsabilidade social da companhia, está nos seus valores, então temos feito esforços nas unidades onde atuamos. Destacaria o caso de Tijucas, que é onde está a nossa principal unidade, cerca aqui de 50 quilômetros de Florianópolis. Lá fizemos inúmeras ações, continuamos fazendo inúmeras ações, desde investimentos na estrutura de saúde da cidade, com a aquisição de respiradores, até atividades comunitárias de coparticipação na confecção de máscaras, na distribuição de alimentos, e esse mesmo raciocínio temos procurado fazer em Maceió e também em muitas das lojas, sejam próprias, sejam de franqueadas, em ações conjugadas com as lojas, com um grupo de arquitetos pescadores da região, também temos desenvolvido um trabalho de suporte construtivo junto à comunidade. Bom, além dessa questão, que aqui eu trago alguns comentários, fotos como exemplo, nós também, naturalmente, no lado da operação da companhia, temos também procurado atuar de maneira responsável, conservadora, cuidadosa, procurando preservar, além da saúde e bem-estar da companhia, também uma continuidade de atuação, para que a gente não tenha uma queda expressiva no atendimento aos clientes, pelo contrário, mantendo um nível de serviço que vínhamos obtendo no primeiro trimestre. Uma das razões do bom resultado da companhia no primeiro trimestre deveu-se à melhoria das taxas de serviço da companhia, da redução de ruptura, na redução de lead time. Então, mesmo durante esse período de pandemia, mantivemos pelo menos 50% da nossa operação fabril. Isso tem sido boa parte do ritmo de produção durante os primeiros 60 dias. Agora já trabalhamos numa ampliação gradativa dessa capacidade produtiva e, com isso, a gente manteve um bom nível de atendimento dos nossos clientes, sejam eles no Brasil, sejam eles no mercado externo. E, naturalmente, um foco bastante relevante na gestão de caixa. Então, todos os cuidados clássicos foram tomados, de redução de despesa, de controle de gastos, de grupos de trabalho atuando, manutenção de capex de investimentos que eram críticos, fundamentais, importantes para a estratégia de diferenciação da companhia, mas, ao mesmo tempo, de sustar aqueles investimentos acessórios que podiam ser desenvolvidos a médio e longo prazo. Então, isso foi um valor importante. Depois nós vamos comentar um pouco na apresentação do colega Ronei a respeito dos números envolvidos na otimização de CAPEX e de outros gastos. Também fizemos um trabalho importante com clientes e fornecedores, procurando adequar todo o fluxo, todo o ciclo financeiro da cadeia de atendimento da companhia. Você não poderia atuar somente num dos segmentos, atuamos em todos esses segmentos, participamos naturalmente dos programas governamentais de preservação de empregos. Esse é um dos pontos relevantes também no relacionamento institucional, onde a companhia preservou ao longo desse período empregos. Não fizemos reduções, eventualmente alguma movimentação isolada, natural, de rotatividade, mas foi mantida a força de trabalho em todos os níveis da companhia, acreditando, e a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência, na retomada do mercado de forma gradativa, responsável, mas com uma visão positiva. Eu acho que a partir de agora, dividiria um pouco a apresentação com o Ronei, para que ele comente um pouquinho mais especificamente dos destaques do primeiro trimestre,
E ao final, havendo perguntas e comentários, continuamos aqui à disposição dos senhores. Por enquanto, muito obrigado. Ronei, você. Bom, muito obrigado, Mauro, pela apresentação, pela introdução. Boa tarde a todos. É muito bom participar dessa conferência e dialogar com os nossos stakeholders. Para mim é uma honra muito grande fazer parte do time de liderança da Porto Belo e ajudar a empresa na sua estratégia de crescimento do varejo integrado, consolidação da Pointer e internacionalização. Nas minhas primeiras semanas aqui na Porto Belo, eu tenho focado no processo de integração em conhecer as nossas operações, as nossas lojas, as nossas fábricas, conversar com os nossos líderes e colaboradores e conectar com os nossos parceiros externos. Nesse momento, principalmente falando com os nossos bancos parceiros. Eu vou estar focado em trabalhar com o Mauro e o time de liderança da Porto Belo para acelerar a geração de valor para os nossos acionistas, alinhado com os direcionamentos estratégicos do nosso Conselho de Administração. Meu foco no curto prazo está em trazer mais liquidez para a companhia, para enfrentar o período de pandemia do Covid e sair fortalecido para capturar rapidamente as oportunidades de retomada do mercado. Conectado com essa prioridade também está o maior foco na melhoria do ciclo de conversão de caixa, como o Mauro já comentou, mas também na progressão das margens, tanto margem bruta como de EBITDA. Nesse sentido, eu creio que nós temos bons sinais de progresso já nos nossos resultados do primeiro trimestre. Movendo para os destaques do primeiro trimestre, acredito que tivemos um trimestre muito bom, com resultados que têm qualidade na grande maioria dos indicadores financeiros, tanto no DRE como no fluxo de caixa. Nós tivemos um recorde histórico de vendas para o primeiro trimestre, com um crescimento de 15% da receita líquida, apesar da queda que ocorreu na segunda quinzena de março por conta da pandemia. A nossa margem bruta cresceu 3 pontos percentuais, principalmente pela melhoria do mix de produtos e de canais de vendas. Nós alcançamos um EBITDA de 36 milhões de reais, 33 milhões melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, que foi fruto da nossa melhoria operacional e também tivemos alguns ganhos não recorrentes. O nosso lucro líquido atingiu 21 milhões de reais, 38 milhões acima do primeiro trimestre do ano passado, principalmente pelo melhor EBITDA. Na parte de fluxo de caixa e endividamento, nós conseguimos reduzir a nossa dívida líquida em 100 milhões de reais, para o equivalente a 2,6 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Na próxima página, nós vamos entrar um pouco no detalhe da nossa performance, entendeu? Para analisar como o mercado se comportou no primeiro trimestre. Acho que é importante essa perspectiva externa antes de falar dos nossos resultados internos. Então, nessa página nós temos duas referências externas, da Anfacer e da Abramat, que mostram como o mercado se comparou. No lado esquerdo da página, um pouco do volume de vendas pelos dados da Anfacer do volume de revestimento cerâmico, onde a gente percebe que o mercado caiu em volume 3,8% no primeiro trimestre. E no lado direito, a performance em materiais de construção, aqui não em volume, mas em receita, onde é possível perceber que o mercado cresceu 1% em receita no primeiro trimestre. Evoluindo na apresentação, olhamos um pouco aí já a nossa performance econômico-financeira. Nessa página tem um sumário dos principais indicadores financeiros, onde é possível verificar aquilo que eu comentei, a qualidade dos resultados, e a consistência da nossa performance no primeiro trimestre, com uma melhoria significativa em quase todos os indicadores. Entrando no detalhe da performance, falando na página 13 sobre a receita líquida, como eu comentei, nós crescemos 15% da receita no trimestre, com melhorias em todos os componentes. A receita cresceu 4% devido ao aumento de volume, principalmente por aceleração do volume da Porto Belo América no mercado dos Estados Unidos. O nosso foco na melhoria de mix e preço gerou um aumento da receita de 7%. E as exportações de dólares, que geram mais reais devido à desvalorização da moeda, acabaram impactando a receita positivamente em 4%. Então, esses são os três componentes dos 15% de receita. Se nós formos falar em moeda constante, excluindo o efeito de câmbio, estaremos falando em um crescimento da receita de 11%, ainda muito robusto. Okay? Falando um pouco do mercado interno, o nosso crescimento no mercado interno foi de 9%, o volume ficou praticamente flat, e nós crescemos 10% por melhoria de mix e preço nos canais
e de distribuição. Aqui é importante mencionar que, apesar do volume estar flat, essa é uma performance melhor que o mercado, que caiu 3,8% em volume. Isso quer dizer, e pode indicar, que a Portobello ganhou market share em volume no primeiro trimestre do ano. Já analisando a performance do mercado no externo, principalmente pela Portobello América, vimos que crescemos 28% em volume, ou seja, crescimento de receita em dólares, e a desvalorização do real acabou favorecendo os nossos resultados em reais em 26%. Avançando na apresentação, vamos falar um pouco do lucro bruto até chegar ao EBITDA. A nossa margem bruta melhorou 3 pontos no trimestre, aumentou de 32 para 35, devido à venda de produtos de melhor valor agregado, o que impactou também positivamente no mix. Como eu comentei, a taxa de câmbio nas exportações nos ajudou na melhoria de margens, e nós tivemos uma estabilização nos custos de produção. Vocês se lembram que ano passado a gente teve uma pressão muito grande no custo de energia, o que a gente viu no primeiro trimestre é uma estabilização dos custos de produção. As despesas totais também caíram, e caíram tanto em valor absoluto como percentual da receita. Nessa linha é importante mencionar que nós tivemos um ganho não recorrente de 13 milhões de reais, devido a ganhos tributários, ações judiciais. Porém, como nós olhamos as despesas sem o impacto do não recorrente, verificamos que as despesas de vendas caíram 3% como percentual da receita. Cresceram muito pouco, porque a gente teve uma gestão muito contida das despesas, tanto no mercado interno como no mercado externo. Falando em EBITDA, nosso EBITDA cresceu 33 milhões, alcançou 36 milhões no trimestre, devido a essa maior receita, maior escala, melhoria das margens, uma boa gestão das despesas e a captura dos ganhos não recorrentes de 13 milhões, como eu comentei. Mesmo excluindo o efeito dos não recorrentes, teríamos 21 milhões de melhoria no EBITDA no primeiro trimestre. Avançando para a performance de caixa, de fato as melhorias operacionais que nós tivemos no trimestre via maior EBITDA e redução do ciclo de caixa ajudaram a companhia a gerar 50 milhões de caixa no trimestre. Nós saímos numa posição muito saudável de caixa no final do quarto trimestre do ano passado, com 275 milhões, e estamos terminando o trimestre com 325 milhões em caixa. Isso nos fortalece para enfrentar os desafios de queda do nível de atividade durante o período de pandemia, mas também para conseguir cumprir o serviço da dívida no curto prazo, que eu vou falar em seguida. Como eu comentei, e o Mauro também enfatizou, nós estamos trabalhando para reduzir o nosso ciclo de conversão de caixa, principalmente na parte de investimento de capital de giro do negócio. No primeiro trimestre, nós reduzimos o ciclo de capital de giro em 19 milhões, ou 7%. Principalmente pelo alongamento do prazo com fornecedores e melhor eficiência na conversão dos recebíveis em caixa. Isso fez com que o nosso ciclo de caixa atingisse 86 dias de receita, uma melhoria de 19 dias versus o mesmo período no ano anterior. Falando um pouco dos nossos investimentos de CAPEX, nós tivemos um crescimento sim, investimos 71% a mais em CAPEX no primeiro trimestre, ou 29 milhões, principalmente em investimentos estratégicos, a nossa nova linha de grandes formatos, que nós chamamos de Projeto Lastras, que é a grande inovação que a Portobello está trazendo para o mercado com produção no Brasil. Por isso, um investimento de 18 milhões de reais. Nós também investimos 8 milhões na aquisição do terreno no estado de Tennessee, onde vai ser a nossa fábrica e CD nos Estados Unidos, e vale mencionar que esse valor já foi reembolsado pelo estado do Tennessee como incentivo para que a Portobello América se instalasse no estado. E também investimos 3 milhões para abertura e reforma de novas lojas próprias. Acho que aqui vale a pena colocar na próxima página, a gente colocou algumas fotos para ilustrar o que significam esses investimentos estratégicos de CAPEX. Do lado direito da página temos um grande formato lastra de 1,83 metros de largura, 3,25 metros de altura. Essa é a nossa grande inovação que estamos trazendo para o mercado, agora produzindo no Brasil. E são produtos de alto valor agregado, que tem um preço médio de 2 a 3 vezes maior do que o preço médio do porcelanato. No formato médio. Do lado esquerdo superior é um exemplo da nova ambientação das nossas lojas, que estão sendo implementadas para criar um melhor nível de serviço, como o Mauro comentou, para os nossos clientes, parceiros de negócios.
E do lado esquerdo, inferior, a foto do terreno onde vamos investir nos próximos anos para construir a nova fábrica, junto com o CD, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Movendo para a próxima página, vamos falar um pouco do grau de endividamento da companhia, a gestão da dívida. Nós, como eu comentei, nós reduzimos o nosso endividamento em 100 milhões no primeiro trimestre, atingimos 415 milhões de dívida líquida, o que significa aí os 2,6 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Nós terminamos o primeiro trimestre com esses 325 milhões em caixa, e aqui é importante mencionar que nós temos 227 milhões de serviço da dívida nos próximos 9 meses. Isso é o que temos de reembolso durante o ano. A nossa dívida bruta é em grande parte em moeda local, 94% em moeda local, tem poucos empréstimos em dólar, com pouca exposição aí a financiamentos em dólar, e 35%, ou 299 milhões de serviço da dívida, vence nos próximos 12 meses, o que a gente classifica no curto prazo. Para encerrar a minha apresentação, acho que na página 18, a gente sumariza um pouco das perspectivas do segundo trimestre, e aqui a ideia é dar visibilidade sobre como o negócio está operando hoje. Importante mencionar que o nosso objetivo aqui não é de dar guidance sobre a performance esperada no segundo trimestre, mas sim dar visibilidade aos nossos stakeholders sobre a nossa operação durante esse período crítico de pandemia do Covid-19. Em linhas gerais, o desempenho das vendas da companhia no mês de abril superou a nossa expectativa inicial, o nosso cenário base para o período de pandemia. As vendas líquidas de abril representaram aproximadamente 70% da média de vendas no primeiro trimestre. Em termos de produção, no mês de abril foi utilizado 50% da capacidade instalada, comparadas tanto na fábrica de Santa Catarina como na fábrica de Alagoas. Nós estamos trabalhando forte para otimizar até o final do semestre a redução da produção para otimizar o estoque e a demanda, e isso deve ser o grande direcionador para que a gente equalize o capital de giro investido. O plano de CAPEX para o ano foi reduzido em 40%, como o Mauro já comentou, mas nós mantivemos os principais projetos estratégicos, como a segunda etapa do projeto Lastras e o crescimento do varejo, com a ampliação da rede de lojas próprias da Porto Belo Shopping. A companhia está focada em manter a liquidez de caixa, como eu comentei, é uma das principais prioridades, e nós temos negociado novas fontes de empréstimos e financiamentos e temos trabalhado para ajustar o perfil da dívida. Nesse sentido, é importante mencionar que vamos ter ingressos entre junho e julho de reembolsos de financiamento de CAPEX já contratados, investimentos que já foram feitos pela companhia, que estão em processo de comprovação, no valor de 25 milhões de reais. Também já negociamos com os bancos parceiros uma postergação para 2021 e 2022 de amortizações de empréstimos e financiamentos no total de 18 milhões de reais. E, por último, não menos importante, vale mencionar também que estamos em fase final de formalização de uma captação de 42 milhões para capital de giro, com um prazo de 3 anos e prazo de carência de 1 ano. Essas 3 iniciativas totalizam 85 milhões de reforço de caixa para a companhia. Com isso, eu finalizo a minha apresentação sobre o desempenho econômico e financeiro da Porto Belo no primeiro trimestre. Passo a palavra para o Mauro para as mensagens finais. Bom, vamos ter um espaço na sequência ainda. Bom, deixa eu aproximar aqui o microfone para melhorar um pouco a qualidade. Um momento só. Vamos ter espaço na sequência para perguntas, comentários dos senhores, mas não poderia me furtar de fazer um fecho, um comentário final dessa apresentação. E é importante destacar a visão estratégica da companhia para o momento que nós estamos passando. Evidentemente que nós estamos cientes da gravidade do momento presente, mesmo que a gente tenha ao longo desses primeiros 60 dias do período mais crítico da pandemia alcançado resultados um pouco acima daqueles que imaginávamos. É bem verdade também que observa-se claramente, não só no Brasil, mas e também em outros mercados, que na retomada a construção civil tem sido privilegiada como prioridade de investimento, como prioridade de retomada, como prioridade de consumo. Uma série de hábitos também nós já observamos no dia a dia das nossas lojas
que faz cada vez mais valorizar o ambiente da casa. Todos esses fatores estruturais, emocionais e até conjunturais nos dão um otimismo para a retomada, mas evidentemente que é um otimismo cuidadoso, cientes desse curto prazo, focados prioritariamente no curto prazo, focados numa gestão de caixa e capital de giro que, como bem explanou o Ronei, tem que ser a prioridade número 1 da empresa, ao lado da preservação de emprego e qualidade de vida dos nossos stakeholders e colaboradores, mas sem dúvida com um grau de confiança para que gradativamente se observe melhoras no mercado e a Portobello e a PBG e as suas unidades de negócio, comentadas no início, tenham, digamos assim, capacidade de uma retomada veloz para nos aproveitarmos dos meses mais positivos que queremos crer teremos a partir do segundo semestre. Então, essa é a visão de um otimismo equilibrado e responsável da administração da companhia para o momento que nós estamos vivendo e muito cientes, cuidadosos do dia a dia e das dificuldades que ainda não estão superadas e nem tenhamos, claro, não existe por parte dos agentes econômicos, das instituições privadas e das empresas uma visão ainda segura de qual o cenário mais consistente macroeconômico e social para os meses e anos vindouros. Mas, sem dúvida, a empresa tem que ter essa visão que postule um crescimento, um meio de mercado a partir da sua retomada. É esse o nosso desejo, é esse o nosso trabalho. Deixamos agora em aberto aqui para os senhores, para havendo algum questionamento, dúvida, possamos, tanto eu quanto o Ronei, esclarecer. Muito bem. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Já temos aqui a primeira pergunta, é do Pedro Zanello, da Condor Insight. Pedro, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu acho que vocês até comentaram um pouquinho sobre isso, mas aqui deu uma cortada, não consegui pegar. Eu vi que a dívida de vocês, apesar de ela ter caído, ela aumentou bastante no curto prazo, no período do último ano. Agora que com essa crise, talvez o acesso ao crédito barato fique um pouco mais difícil, vocês já estão pensando em novas formas de financiamento para conseguir alongar esse perfil e reduzir o custo? Obrigado. Oi, Pedro, aqui é o Ronei falando, obrigado pela pergunta. Eu cobri um pouco desse tema da minha explanação sobre as perspectivas do segundo trimestre. De fato, é uma preocupação, nós temos, como eu comentei, 227 milhões de serviços da dívida no curto prazo esse ano. Tá? Temos uma posição sólida, fechamento do trimestre, com 325 milhões de reais no caixa, mas temos um período difícil pela frente com todo o tema do segundo trimestre, de segunda atividade. O que nós estamos fazendo é focar em manter a liquidez do caixa, trabalhando na melhoria do ciclo de conversão e buscando novas fontes de financiamento. Nós elencamos 3 iniciativas para isso, que já estão, 2 já confirmadas e um em processo de confirmação. Vamos ter 25 milhões de ingresso de reembolso de financiamentos de CAPEX, que nós já tivemos o desembolso na companhia. 18 milhões que são postergações que nós já negociamos de empréstimos já negociados com os bancos, e 42 milhões que estamos em fase final aí de uma captação de 3 anos, com carência de 1 ano, que está aprovada pelo nosso conselho, mas está em fase de formalização com o banco. Essas 3 iniciativas reforçam o caixa da companhia em 85 milhões. Tá ótimo, beleza, obrigado. Muito bem, senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta basta digitar *9, ok? Senhores convidados, sessão de perguntas. Para uma pergunta ou comentário, *9 no seu telefone, por favor, que estamos com o time da Portobello à nossa disposição.
Tem uma pergunta do Júlio Cavalcante a respeito do desempenho da operação nos Estados Unidos, né? Quer saber como está o desempenho da operação. Então, o Mauro do Vale vai dar uma visão do que está acontecendo hoje na operação e quais são as perspectivas gerais para a operação lá. A pergunta é interessante por vários aspectos. Primeiro, pelo fato de que esse processo da pandemia e a forma como afetou a economia atingiu antes os Estados Unidos do que o Brasil, né? O Brasil está há algumas semanas, digamos assim, no processo atrás do mercado americano. Então, nós até aprendemos bastante ao longo das últimas meses e semanas do comportamento do mercado lá e da retomada. Lá já está numa fase adiantada de retomada do mercado. Tivemos, é verdade, durante o final de março e início de abril, um período de redução significativa de compras e de movimentações, mas já na segunda quinzena de abril tivemos retomada, já abrimos novos projetos, novas especificações, o mercado americano bastante pragmático, acreditando no atendimento local. Esse é um fator que ajuda bastante a nossa unidade americana, porque ela não é uma unidade, uma plataforma de importação de produtos do Brasil, mas sim de distribuição, potencializando o diferencial que eu comentava há pouco, de multicanal e de logística. Então, nós temos uma atuação local, trabalhamos com produtos locais, trabalhamos com produtos made in USA, evidentemente que trabalhamos também com produtos vindo da unidade brasileira e que contribuem para o nosso resultado, mas temos uma atuação local. Então, esse full service, digamos assim, esse tempo de atendimento rápido e de produtos adequados ao mercado americano, tende a ganhar market share em relação aos importadores tradicionais do mercado americano, exatamente por esse composto, seja de atendimento, níveis de serviço, velocidade de resposta e produto made in USA. Parte da nossa estratégia, o Ronei comentava há pouco, da unidade Fabril, ela vem a complementar uma estratégia que já está em implementação. O projeto lá não começa com a fábrica, com a unidade Fabril. Ela é um complemento a esse posicionamento de distribuição no mercado americano. Então, esse é um dos fatores que nos faz crer que a empresa tende, nos próximos meses, a ter uma retomada, e o mercado americano tende a ajudar bastante nesse sentido. É uma das frentes que nós estamos, assim, mais positivos, mais otimistas no momento da retomada. Espero ter respondido aí a questão. Nós também temos uma pergunta do Ítrio, né? Ele pergunta, com os preços mais moderados de energia nos próximos meses e a atividade do setor de construções residenciais já em boa medida, contrata nos próximos 12 meses em função do início já contratado de novas construções. Vocês têm oportunidade para uma maior margem bruta, mesmo com alguma queda no varejo? O Ronei vai comentar a respeito dessa visão de margem. Bom, aqui é o Ronei falando. Como eu comentei, as nossas margens no primeiro trimestre se estabilizaram no ponto de vista de custos, né? Os nossos custos estiveram estáveis. É um pouco diferente do cenário do ano passado, onde nós tivemos uma pressão muito grande de custos. Então, de fato, já estamos vendo uma estabilização na parte dos custos, né? Se essa redução de custo de energia se materializar no segundo semestre, é provável sim que a gente consiga ter uma redução dos custos e é de se esperar que as margens estejam positivamente impactadas pela redução dos custos. Temos uma pergunta do Samuel Luiz Costa. Ele pergunta se nós podemos comentar sobre dividendos e se há alguma previsão de aumento nos dividendos, né? Os dividendos já foram distribuídos, a gente fez a distribuição de 50% do lucro e já foram comunicados. A perspectiva de distribuição de dividendos está em linha com a da companhia, de manter os 50% da distribuição do lucro líquido. O Moacir, fazendo a pergunta, para os próximos trimestres, existe a possibilidade de discriminar a receita líquida com as informações de volume, mix e preço? Olha, Moacir, vindo da indústria de consumo, esse é um tema muito comum de análise na indústria de consumo massivo. Você deve ter percebido que a gente tem aí já nessa primeira apresentação, tentando abrir um pouco o que é volume, mix e preço. Não é uma coisa muito simples em termos de dados da indústria, mas a gente está tentando
melhorar a parte qualitativa e de análise para poder explicar cada um dos componentes da receita e de margem nas nossas performances trimestrais. Então, isso sim é um dos objetivos e de melhoria para os próximos trimestres. O Leonardo Fantin está perguntando se nós poderíamos atualizar sobre o cronograma de CAPEX para Portobello América. Então, eu pedi que o Mauro respondesse essa pergunta. Já comentei, né, de que parte do investimento já foi realizado, o CAPEX realizado, que é no sistema de distribuição da companhia. Esse já foi efetivado e a gente passa, digamos assim, a gozar dos benefícios da estrutura inicial montada, que passa por inteligência de mercado, passa por construção de software, passa por sistemas integrados e digitais de atuação com o mercado de distribuidores americanos em diversos níveis e também para a área de projetos, passa pela construção física dos depósitos e da estrutura física de atendimento, showrooms, etc. E essa etapa é realizada. Imagino que se você queira se referir também ao investimento CAPEX mais elevado, algo como 100 milhões de dólares, na construção da unidade Fabril. Essa construção ainda não tem uma data definida. Nós trabalhamos no timeline de 2 a 3 anos. O fator que será decisivo para a edificação dessa unidade Fabril, primeiro, a estabilização dos resultados e a retomada da operação brasileira. A gente não pode desvincular totalmente a operação brasileira e os resultados e a estabilização da companhia aqui no Brasil para o investimento nos Estados Unidos. E segundo, pelo próprio crescimento e maturação da nossa operação de distribuição. Como eu comentei no início, a unidade Fabril vem se somar, vem apoiar a unidade de distribuição, né? É um braço de sustentação, de supply da unidade de distribuição. Então, à medida que ela ganha corpo, ganha musculatura, você terá o sinal claro de que agora cabe termos uma unidade Fabril com o mercado, digamos assim, já constituído. Diferente do que foram feitos em outros investimentos no mercado americano por outros investidores estrangeiros, notadamente europeus, se fez primeiro o investimento Fabril para depois construir o mercado. O que nós temos trabalhado é na construção desse mercado. Uma vez ele mais consolidado, o investimento Fabril passa a ser de um risco bastante menor. Ok? Imagino também que possa ter coberto essa questão. Vladimir, mais algum ponto aí? Sim, continuando, o Leonardo Fantin fez uma segunda pergunta, só um pouquinho, perguntando a respeito que nós tivemos um ganho de não recorrentes nesse trimestre de eventos judiciais e se nós esperamos ter algum tipo desse tipo de ganho para os próximos trimestres. Bom, Leonardo, essa é uma frente que é acompanhada de perto pela estrutura financeira, estrutura jurídica, e nós temos, sim, alguns casos que tem monitoramento constante, mas não temos como dar guidance sobre isso, se a gente vai ter ganhos positivos ou perdas nesses processos. Tá? À medida que eles forem acontecendo, nós vamos divulgar, e claramente, sendo um item não recorrente, vamos explicar quanto é a nossa performance operacional e quanto é a nossa performance não recorrente. Continuando aí, Leonardo, mais uma pergunta do Leonardo, né? Perguntar a respeito da inadimplência de clientes, como está no segundo trimestre, e se também existe algum tipo de tendência nos nossos preços de vendas em função aí do Covid. Eu pediria que a inadimplência que o Ronei respondesse e depois o Mauro pode falar a respeito das vendas. Leonardo, sobre inadimplência, nós sim tivemos um aumento na inadimplência no curto prazo, mas a gente já viu um cenário de estabilização, e agora é uma tendência mais de queda. Onde a gente tem maior preocupação com a inadimplência está mais relacionado com os mercados de exportação na América Latina, que ainda estão parados e que tem ainda um certo trabalho a ser feito, mas no mercado doméstico, o mercado interno, o crescimento de inadimplência que nós tivemos com os home centers e com as empresas de engenharia, até mesmo com o nosso segmento de franqueados, a gente já está trabalhando para reduzir e de fato já vimos uma redução no curto prazo. Eu diria que já passou, a pior parte já passou. Falando um pouco de preços, passa aqui por nós. Ainda
Ronei, na questão da inadimplência, confesso até que a visão que se tem hoje é bem mais positiva do que se tinha no início. A preocupação era maior, não só pela retomada do mercado e pelas renegociações que foram feitas, mas pela própria saúde de boa parte dos clientes com os quais trabalhamos. Não é um ponto crítico hoje na gestão. Tem que ser cuidado, sem dúvida, num período como esse de exceção de mercado, você tem que ter olhos para o tema inadimplência, mas eu diria positivamente que é algo que está bem gerido pela companhia e pela sua área financeira e na relação comercial com os clientes de maneira geral. Uma retomada no dia a dia. Quanto à questão de preço, perspectiva, nós temos alguns mercados que são sólidos e praticamente não pararam durante o período mais crítico da pandemia. Principalmente a área de projetos de construção civil, ela se manteve estável nesse sentido. Então, tanto o comportamento de vendas como o comportamento de preço e rentabilidade se manteve estável. No mercado de varejo, de retail, assim tradicional, num primeiro momento, há mais uma mudança de mix. Um mix assim mais econômico, como um comportamento de mercado. Mas não entendemos nós que haverá um comportamento do nosso segmento de material de construção, e mais especificamente de revestimento cerâmico, um movimento para cima ou para baixo no comportamento dos mesmos produtos. Nos produtos há um mix fixo, digamos assim, de comparação. É muito mais uma retomada e um desafio das companhias de explorar os seus diferenciais de gestão, de serviço, para que você consiga continuar enriquecendo ao mix, a exemplo do que fizemos no primeiro trimestre. Mauro, o Flávio da Tropic Investimentos está pedindo se nós poderíamos comentar qual a nossa visão para os próximos 3 a 5 anos. Esse ponto eu acho que ele está bem expresso quando eu comentei no início dos diferenciais competitivos da companhia. Uma empresa de 40 anos que cresceu e consolidou uma marca forte, reconhecida hoje como uma marca premium do mercado brasileiro de revestimento, e com muita força no produto, seja ele do ponto de vista de tecnologia, seja ele do ponto de vista de desenho, de inovação, de design, uma marca bastante presente no dia a dia e que construiu boa parte da história dos diferenciais da empresa. Nos últimos anos, os canais diferenciados, a internacionalização da companhia e a maior participação no varejo têm sido os principais diferenciais, e isso, sem dúvida, vai suportar boa parte dos investimentos e da visão estratégica da companhia no médio e longo prazo. Temos ainda que fortalecer a nossa marca point, que é muito jovem no mercado do Nordeste. Nos primeiros anos enfrentou dificuldade, tinha um resultado negativo. Em 2019 já teve um break-even e esse ano já aponta para resultado positivo, mesmo com as dificuldades locais. Mas, sem dúvida, a internacionalização da companhia a partir do braço americano e da manutenção do foco na exportação e o crescimento do varejo através da rede de distribuição são pontos fundamentais da estratégia de crescimento para os próximos anos, sem abandonar o segmento digital e sem abandonar a fortaleza que a Portobello tem com os grandes distribuidores. Nós temos hoje um relacionamento de mais de 30 anos com boa parte dos grandes distribuidores brasileiros. Isso é um patrimônio do distribuidor, do home center, é um patrimônio também da Portobello. Então, há como cumprir, e os últimos anos têm mostrado que trabalhar canais diferentes, com estratégias diferentes de atendimento, tem sido um diferencial da Portobello, e os investimentos, respondendo objetivamente a sua pergunta, vão estar nesse caminho, da distribuição e da internacionalização. Agora nós temos 2 perguntas a respeito do comportamento dos preços de gás. Então, o primeiro item, que faz se nós já percebemos a queda de preço de gás no segundo trimestre, e se há algum prazo contratual para a redução desses preços para ser internalizado dentro dos custos da empresa. E, além disso, o Júlio também faz, em relação ao choque ao gás barato, você já consegue enxergar uma queda nesses insumos? Bom dia, Fernando. Então, como eu comentei, nós não tivemos um impacto negativo de aumento dos custos no primeiro trimestre. O que nós vimos foi uma estabilização. O que nós provavelmente estamos vendo que vai impactar o nosso resultado positivamente, os nossos custos positivamente com a redução do gás, é alguma coisa muito mais para o segundo semestre, como eu já havia comentado na outra pergunta. Então,
A ideia é que nós tenhamos uma redução de gás sim no segundo semestre e isso nos ajude na melhoria de margens. Uma pergunta do Júlio, né? Ele está perguntando, Mauro, com o mercado interno mais fraco em função da pandemia, vocês conseguem ampliar a exportação nos próximos trimestres? Sim, essa pergunta procede, acho que é um desafio para qualquer companhia nesse momento, o dólar também mais forte, com uma previsão para os próximos meses e para o ano. Isso faz crer que é uma estratégia de boa parte das companhias, inclusive do nosso setor. O que se tem que levar em conta é que um crescimento na exportação não é um crescimento que se faz em vendas pontuais, em vendas spot. Isso você pode até conseguir durante um mês ou dois, uma venda de oportunidade de crescer. Não é essa a nossa visão, é de um crescimento consistente, gradativo, sem retorno. É uma escada que tem que ser perseguida. O ideal seria subir de elevador numa escada rolante, mas é uma estrada que tem que ser construída degrau a degrau e ir subindo com muito esforço, com muito preparo. Estamos cientes disso e achamos que estamos, modestamente, nos preparando bem para isso. A vertente americana vai nos dar um crescimento importante, já foi relevante no primeiro trimestre, como o Ronei comentou, mas demais mercados, principalmente no segundo semestre. Entendemos que ainda no primeiro, principalmente a América do Sul, ainda vai sofrer bastante, não teremos retomada até junho. Talvez a partir de julho, agosto, esse mercado retome. Estados Unidos desde já, e nós podemos ganhar mercado no segundo semestre. Ou seja, a exportação terá um market share de 2020 provavelmente um pouco maior do que teve dentro da receita da Portugal em 2019. Mauro, o André está perguntando se nós podemos comentar a respeito da visão da companhia sobre um canal de vendas digital. Falando de situação. A visão do digital, para quem fala em distribuição e apuração logística, é natural, tem que estar presente no dia a dia. Ainda mais num processo como esse que nós vivemos e desenhamos um novo normal, né? Esse novo normal, no mínimo, estará acelerando algumas mudanças de comportamento e de hábitos do consumidor, e um deles, sem dúvida, é o canal digital. Nós entendemos que o que vai ser desenvolvido mais do que uma venda online ou do que um e-commerce tradicional, no nosso segmento, que é uma venda planejada, normalmente é uma venda estruturada ao longo de semanas, com projetos, desenvolvimento, participação do arquiteto, do especificador, um parceiro sempre presente da Portugal, entendemos que o conceito omnichannel, ou seja, onde você vai ter parte do processo ser desenvolvido à distância, e já nesse momento de pandemia isso ocorreu, várias das nossas lojas, mesmo fechadas, conseguiram operar, conseguiram atender em home office os clientes à medida que a estrutura de ferramentas digitais atendia a necessidade do cliente, seja no projeto, na especificação, no orçamento e até mesmo no pagamento online. Então eu diria que não caminhará, acreditamos nós, por um processo nem no Brasil nem no exterior para uma compra online. Essa até pode ocorrer, vai ocorrer com alguns produtos, segmentos mais commodities, produtos de escala, isso pode ocorrer e até já ocorre. Mas vai crescer e esse será o diferencial das empresas que se prepararem para trabalharem a plataforma analógica ou física com a plataforma digital. Essa é a nossa crença, essa é a nossa aposta para os próximos meses e anos. Muito bem. Temos aqui no telefone mais uma pergunta do Raul Grego, da Eleven Financial. Raul, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, assim, aqui no release vocês já colocaram um pouco em relação às perspectivas do segundo trimestre, que já tem melhorado em vendas, mas eu gostaria de entender na questão da recuperação de vendas pré-Covid. Assim, vocês esperam que com boa parte do setor de construção civil que não parou em termos de obras, vocês acham que teria uma recuperação mais rápida em termos de vendas? Ou vocês acham que poderia ser um pouco mais lenta por conta da questão de reformas e investimentos? Tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O que vocês acham da diferença dos dois segmentos?
Eu acho que uma coisa é a torcida, alguns indicadores e até alguns indicativos que nós já temos em mercados como o mercado chinês, que sofreu primeiro, que viu a retomada da construção civil mais forte, alguns hábitos de consumo mudando, nos faz crer que pode ser positivo, mas a visão, o planejamento, os cenários que nós estamos desenhando hoje ainda é de uma retomada gradativa. Acho que ser um pouco mais conservadores nesse momento tem que ser a palavra-chave, sem perder o preparo da companhia para uma retomada. Se o mercado reage mais rápido, eu me lembro até que na última teleconferência que fizemos, uma das perguntas foi essa: bom, vocês reduziram a produção, vocês estão sendo conservadores, cuidando do caixa, fazendo um plano, um cenário mais duro de mercado, contingenciando despesas, etc. E nós continuamos com essa visão cuidadosa, mais conservadora. Agora, o desafio aqui é você ter ferramentas e ações que permitem se ajustar rapidamente ao mercado. Então, se o mercado americano reage um pouquinho mais rápido, nós já estamos claramente com algumas ações de reposicionamento dos níveis de estoque americano para atender a distribuição nesse momento de retomada. E a mesma coisa no ritmo de produção. Trabalhamos com níveis ainda inferiores de produção, na faixa de 50%, 60% do ritmo normal, mas estruturados, preparados para em uma semana, 2 semanas, voltarmos a crescer. Então tem que ser cuidadoso, conservador, ciente do momento, mas estruturados, preparados para uma retomada, mas como um planejamento mais conservador. Essa é a visão. Tá ótimo, obrigado. Muito bem. Senhores, encerramos a partir deste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao Sr. Mauro para as considerações finais. Sr. Mauro, por favor. Muito obrigado pela atenção de todos. Acreditamos, como eu comentei, reitero mais uma vez que estamos confiantes numa retomada gradativa. Ciência ainda que teremos um período difícil de operações, não só no segmento nosso, mas no Brasil de maneira geral, mas com cuidado, com parcimônia, com confiança na retomada, gradativamente teremos ainda o segundo trimestre um pouco mais duro em todo o mercado brasileiro, mas gradativamente estamos confiantes numa retomada. Obrigado pela atenção de todos. Muito bem, assim a audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.